Quero iniciar esta oitava mensagem da série Para Que Eu, lendo primeiramente o versículo 7, que está no capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E nós lemos nesta versão, a King James atualizada, o seguinte: Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente esses é que são filhos de Abraão. Precisamente esses é que são filhos de Abraão, os que são da fé. E também, no versículo 29 desse capítulo, ainda lemos: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Como nós já comentamos na mensagem anterior, nós somos ligados pela Bíblia a 3 homens. O primeiro deles é Adão. Foi o primeiro homem quem Deus criou e de quem todos nós descendemos. E, inevitavelmente, então, toda a raça humana, cada um de nós, está ligado a Adão. Mas também a Bíblia nos mostra 2 outros homens. E aqui nesse versículo 29 que acabamos de ler, que diz: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, aparecem 2 outros homens. Jesus Cristo, que na Bíblia nos é apresentado como o último Adão, ou segundo homem, cabeça de uma nova raça, de um novo homem coletivo, e também, numa posição intermediária, como já vimos, aparece Abraão, aqui mencionado como o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. Portanto, em Adão todos nós estamos ligados, inevitavelmente. Mas em Abraão e a Jesus podemos estar ligados, podemos estar vinculados. E o desejo de Deus é que nós estejamos também, a nossa história, a nossa vida esteja ligada também a esses 2 homens, Abraão e Jesus. Então é muito importante para nós que estamos buscando conhecer qual é a vontade de Deus, buscarmos na palavra qual a nossa relação com este homem Abraão. Porque a história de Abraão deve ser a nossa história, precisa ser também a nossa história. O relacionamento de Abraão precisa também ser o nosso relacionamento. E é interessante que na carta seguinte, depois de Gálatas na Bíblia, no capítulo 4, no versículo 1, nós lemos o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então, aqui Paulo está apresentando aos cristãos na cidade de Éfeso uma súplica, está fazendo uma súplica, está pedindo: eu suplico a vocês, para que vocês andem de modo digno, vivam de modo digno para com o chamado que recebestes. E aí nós precisamos realmente considerar: que chamado é este? E isso nos liga a Abraão, porque nós vimos que Deus teve um início com Adão, que nós podemos chamar a raça criada. Mas essa raça se desviou, se afastou de Deus. E depois de aproximadamente 2000 anos de Adão, então surge a Abraão. E vemos que Abraão marca o início de um novo começo no relacionamento de Deus com o homem. Portanto, Abraão deu início a uma raça chamada. E aqui a palavra está dizendo que nós devemos andar de maneira digna com o chamado que nós recebemos. E aí nós precisamos descobrir que chamado é esse. Deus nos chamou para quê? Que chamamento, que vocação a Bíblia nos diz que temos da parte de Deus. E quando essa pergunta é colocada, nós ouvimos algumas respostas de pessoas dizendo: olha, Deus me chamou para ser
um missionário. Deus me chamou para deixar a minha casa, a minha família, ir para uma terra distante e ser um missionário ali. Esse foi o meu chamamento, é o meu chamado. Outros dizem, não, eu fui chamado para ser pastor. Outros poderiam dizer, eu fui chamado para ser padre. Outros, eu fui chamado para um ministério de louvor. Outros poderiam dizer, eu fui chamado para servir as pessoas em obras filantrópicas, me dedicar às pessoas, principalmente às pessoas mais carentes. Outros, eu fui chamado para ser um professor. Enfim, seriam inúmeras as respostas que de repente nós poderíamos ouvir das pessoas com respeito ao seu chamamento. Quando questionadas, Deus te chamou nessa vida para ser o quê? Para fazer o quê? Mas a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos viver de maneira digna com o nosso chamamento. E esse assunto precisa ficar muito claro para nós. Qual é o nosso chamamento? Porque se eu não tenho clareza, se eu não tenho revelação de qual é o meu chamamento, Deus me chamou para quê? Se isso não está muito claro e definido para mim, como é que eu posso viver de maneira digna esse chamamento? Não tem como. Se eu desconheço o meu chamado, não tem como eu viver de maneira digna a esse chamado. Por isso é importante, é necessário que nós façamos essa ligação, porque nós vamos ver que Abraão é o cabeça de uma raça chamada e que o desejo de Deus é que nós estejamos enquadrados, participantes desse chamamento em Abraão. Foi em Abraão que Deus nos chamou para um novo começo. Então nós precisamos conhecer qual é esse chamado de Abraão. Aqui em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Esse texto da palavra nos fala do início do chamamento de Abraão. No primeiro momento, Deus chamou Abrão para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, para sair de um ambiente em que ele vivia, que tinha a marca predominante da idolatria. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e lá era o berço da idolatria. E Deus, primeiramente, então chamou Abrão para sair desse ambiente, esse ambiente que estava ligado a Adão. Deus então diz para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai desse lugar que eu vou te levar para um outro lugar, eu vou te mostrar uma outra terra. E lá eu vou abençoar você, e vou abençoar a tua descendência, e vou abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Então, nesse chamado de Abraão, Deus o chama para sair do seu ambiente de Adão, para que Deus pudesse realmente ter com Abraão um novo começo. Ele tinha aproximadamente 75 anos, como nós lemos aqui. 24 anos se passaram. E nesse período, Abraão foi tendo experiências com Deus, foi amadurecendo no seu relacionamento com Deus. E finalmente, então, no capítulo 17, quando Abraão tinha já 99 anos, nós lemos que Deus novamente apareceu para ele. E aí, então, nós podemos ter a revelação do grande chamamento de Abraão e a sua descendência. Então, Gênesis 17, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão,
rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nação. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Olha agora o verso 7, como aí a importância dessa aliança feita com Abraão, e que aí nós passamos a ser participantes. Deus disse para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Então Deus não limitou a aliança somente com Abraão, mas Deus estendeu a aliança que ele estava fazendo com Abraão à descendência dele também. Ele disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, aliança para sempre. Para ser o quê? Para ser o teu Deus e da tua descendência. Que coisa maravilhosa, que aliança maravilhosa. Então, neste momento, Deus abre o seu coração para Abraão. Deus revela aquilo que sempre esteve presente no desejo do seu propósito para com o homem. Deus disse: eu sou, Abraão, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Portanto, quando Deus vem chamar Abraão para viver, para andar na presença dele, e Deus diz que esse é o caminho da perfeição, nós encontramos o nosso chamamento. Para nós podermos viver de maneira digna do nosso chamamento, nós precisamos ter essa revelação de que Deus nos chamou para andarmos na sua presença. E nos diz: este é o caminho da perfeição. Aqui Deus está nos levando de volta ao princípio, ao começo, para que, de fato, uma nova história, um novo relacionamento possa se tornar realidade. E o desejo do coração de Deus seja satisfeito. E Deus nos torne, então, pessoas completas, perfeitas, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. A vontade de Deus para nós é que andemos na sua presença. A minha oração é que esta revelação venha tocar profundamente o nosso coração e operar uma mudança radical no nosso viver. Que nós possamos encontrar nesse chamamento o verdadeiro sentido da nossa existência, segundo o propósito de Deus. E que assim o nosso viver seja para a honra, seja para a glória e seja para o louvor de Deus para sempre. Amém.